Havia silêncio no céu antes daquele momento. Um silêncio diferente de todos os outros, como se a própria eternidade estivesse prendendo a respiração. A terra seguia seu curso comum. Reis governavam, impérios se erguiam, homens trabalhavam, dormiam, choravam e sonhavam sem saber que a promessa antiga estava prestes a se cumprir. Desde os dias de Abraão, desde as palavras dos profetas, algo vinha sendo anunciado. Agora, o tempo havia chegado. Em Nazaré, uma pequena cidade desprezada por muitos, vivia uma jovem simples chamada Maria. Seus dias eram comuns, suas mãos acostumadas ao trabalho, seu coração moldado pela fé. Ela não ocupava tronos, não possuía riquezas, não era conhecida entre os poderosos. Mas seus olhos carregavam temor a Deus, e isso bastou para que o céu a escolhesse. Em um dia como outro qualquer, quando nada parecia diferente, o invisível tocou o visível. Um mensageiro do Altíssimo atravessou os céus e entrou naquele espaço humilde. O ambiente se encheu de reverência. As palavras do anjo não vieram como ameaça, mas como anúncio de graça. Maria se perturbou, não por orgulho, mas por humildade. Ela ouvia algo que jamais imaginara ouvir, que carregaria em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Salvador prometido, o Rei cujo reino não teria fim. O medo tentou se aproximar, mas a fé falou mais alto. Maria não compreendeu tudo, mas confiou. Tornar pequeno, o Verbo se fez carne. Enquanto isso, José, homem justo e silencioso, enfrentava sua própria batalha interior. Seus pensamentos lutavam entre a razão e a dor. Ele não queria expor Maria, nem ferir sua dignidade. Em silêncio, decidiu deixá-la em segredo. Mas Deus, que vê os corações, o mesmo céu também falou a Maria em sonho. Agora consolava José. A criança não era fruto do erro, mas do Espírito. A missão era santa. O nome já estava determinado. Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Os meses passaram, e o peso da promessa crescia junto com o ventre de Maria. Então veio um decreto. Um imperador distante, sentado em seu palácio, ordenou um recenseamento. Ele não sabia, mas estava sendo usado para cumprir uma profecia antiga. Cada pessoa deveria voltar à sua cidade de origem. José era da casa de Davi, e assim o caminho apontava para Belém. A viagem não foi fácil. Estradas de poeira, noites frias, incertezas a cada passo. Nenhum cortejo, nenhuma comitiva real, nenhum conforto. Apenas fé, obediência e esperança. Belém estava cheia, casas ocupadas, portas fechadas. O mundo não tinha espaço para o Salvador que estava prestes a nascer. E então, no lugar mais improvável, onde os animais repousavam, o milagre aconteceu. Simples e foi colocado numa manjedoura. O Rei dos Reis começou sua história em humildade absoluta. O céu, que aguardara em silêncio, agora se abriu em louvor. Naquela mesma noite, não muito longe dali, homens simples cuidavam de seus rebanhos, pastores acostumados ao frio, à solidão e ao anonimato. Homens que não eram chamados para grandes eventos, nem convidados para celebrações importantes. Mas foi a eles que a glória de Deus se revelou primeiro. Uma luz rompeu a escuridão do campo, e o medo tomou conta de seus corações. Nunca haviam visto nada parecido. Então, a voz do mensageiro ecoou com suavidade e autoridade, trazendo palavras que atravessariam os séculos. Não era uma mensagem de condenação, mas de alegria, uma grande alegria para todo o povo.
Na cidade de Davi havia nascido um Salvador, que é Cristo, o Senhor. O sinal não seria ouro, nem palácios, nem exércitos. O sinal seria a simplicidade. Um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente o céu se encheu. Uma multidão de anjos louvava a Deus, declarando paz na terra e boa vontade entre os homens. Enquanto os pastores ouviam, o mundo mudava. Sem hesitar, eles deixaram os rebanhos. A urgência nasceu no coração. Precisavam ver aquilo que o Senhor lhes anunciara. Caminharam apressadamente até Belém e encontraram exatamente como fora dito: Maria, José e o menino. Nenhuma palavra poderia explicar aquele momento. Eles se ajoelharam não por obrigação, mas por reconhecimento. Contaram tudo o que ouviram e a notícia começou a se espalhar. De boca em boca, de coração em coração. Maria guardava cada detalhe. Ela não compreendia plenamente o que estava por vir, mas sabia que aquele nascimento não era comum. O choro do bebê, o toque de suas mãos pequenas, o calor de seu corpo frágil. Ali estava aquele que sustentava o universo, agora dependente do cuidado humano. O Eterno havia entrado no tempo. Dias depois, outro movimento começou longe dali. Homens sábios do Oriente observavam os céus, estudiosos das estrelas, atentos aos sinais. Algo diferente havia surgido. Uma estrela que não seguia os padrões conhecidos. Eles entenderam que um rei havia nascido. Não um rei comum, mas alguém digno de honra. Movimento. A viagem foi longa, terras desconhecidas, noites sob o céu aberto, perguntas sem respostas imediatas. Quando chegaram a Jerusalém, procuraram informações. Um rei nascera, perguntavam, mas a notícia perturbou o palácio. Herodes, que se sentava no trono, sentiu o medo crescer. Seu poder estava ameaçado. Ele ouviu as profecias, fingiu interesse, mas seu coração estava longe novamente pela estrela. Os sábios seguiram até onde o menino estava. Ao entrarem, não viram luxo nem grandeza exterior. Mas algo dentro deles reconheceu que estavam diante de alguém maior do que todos os reis da terra. Prostraram-se, adoraram. Ofereceram presentes que falavam mais do que pareciam. Ouro para o rei, incenso para aquele que é digno de adoração, mirra apontando para o sofrimento que ainda viria. Advertidos em sonho, não voltaram pelo mesmo caminho. Deus continuava dirigindo cada passo. José também foi avisado. O perigo se aproximava. A maldade não dormia. Na calada da noite, ele tomou Maria e o menino e fugiu para o Egito. O Salvador da humanidade tornou-se refugiado ainda nos primeiros dias de vida. O mal tentava destruir a promessa, mas não podia tocar aquilo que Deus havia determinado. Enquanto isso, em Belém, o choro ecoou. Herodes, tomado pela ira, ordenou algo terrível. Mas mesmo em meio à dor, a promessa permanecia viva. Nenhuma ameaça humana poderia impedir o plano eterno. O tempo passou. Jesus crescia. Seus primeiros passos não foram sobre mármore, mas sobre chão simples. Suas primeiras palavras não ecoaram em palácios, mas em casas humildes. Ele aprendeu a viver entre homens comuns, sentiu fome, cansaço, alegria e tristeza. O Salvador conheceu a vida por dentro. Tudo isso começou naquela noite silenciosa. Uma noite em que Deus escolheu nascer pequeno para alcançar grandes corações. Uma noite que dividiu a história em antes e depois. Uma noite em que a esperança ganhou rosto, nome e voz. Os anos seguiram seu curso e aquele menino, que um dia coube numa manjedoura, crescia sob o olhar atento do céu. Em Nazaré, sua vida parecia comum aos olhos humanos. A casa era simples, o trabalho diário exigia esforço e os dias se repetiam como em qualquer outra família. No entanto, mesmo na simplicidade, havia algo diferente.
Havia um silêncio cheio de significado, uma presença que não precisava se anunciar para ser sentida. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele observava o mundo com olhos atentos, aprendia com José o ofício das mãos e com Maria o valor da escuta e da fé. Cada martelo batido, cada madeira moldada, cada refeição partilhada, tudo fazia parte de uma preparação invisível. O Filho Eterno aprendia a viver o tempo dos homens. Maria, na visita dos pastores, voltava o pensamento àquela noite em Belém, a estrela no céu. Ela não falava muito, mas guardava tudo no coração. Sabia que aquele filho não lhe pertencia apenas. Ele tinha uma missão maior do que qualquer compreensão humana. O amor que sentia por ele era profundo, mas misturado com reverência e temor. Houve um dia em que a família subiu a Jerusalém para a festa. A cidade estava cheia, como sempre. Ruas tomadas por vozes, passos apressados, orações misturadas ao cheiro do sacrifício. Quando chegou a hora de partir, perceberam que Jesus não estava entre eles. O coração de Maria se apertou. A angústia tomou conta. Por 3 dias, procuraram entre parentes e conhecidos, até encontrá-lo no templo. Ali, entre doutores da lei, o menino ouvia e fazia perguntas. Sua compreensão causava admiração. Quando Maria falou, a resposta veio com mansidão, mas com firmeza. Ele precisava estar na casa de seu pai. Não era desobediência, era mesmo consciência. Assim, voltou com eles e lhes era submisso. O tempo do agir ainda não havia chegado. Os anos de silêncio continuaram. Nenhum milagre registrado, nenhuma palavra pública, nenhuma multidão. Apenas a fidelidade diária. Deus ensinava ao mundo que grandes propósitos também se constroem no anonimato, que o céu trabalha mesmo quando parece quieto. Tudo isso dava sentido ao nascimento. O Salvador não veio apenas para ser visto, mas para caminhar junto. Ele não surgiu como relâmpago que assusta, mas como luz que cresce devagar e aquece. Cada detalhe daquele início apontava para a forma como ele viveria e morreria. Humilde ao nascer, humilde ao servir, obediente até o fim. O choro do bebê em Belém era o anúncio de um amor que não recuaria diante da dor. A manjedoura apontava para a cruz. Os panos simples antecipavam o lençol do sepulcro, mas também anunciavam vitória, porque aquele que nasceu frágil carregava a força da redenção. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi um convite, um chamado para reconhecer que Deus se aproxima, que Ele entra na história, que Ele não se mantém distante. O céu tocou a terra e nunca mais foi o mesmo. Por isso, quando se fala daquela noite, não se fala apenas de passado, fala-se de esperança viva. A mesma luz que brilhou sobre Belém continua brilhando nos corações dispostos. O mesmo Salvador que foi deitado numa manjedoura ainda se revela aos humildes, aos que ouvem, aos que creem. E assim, tudo começou. Com silêncio, com obediência, com fé. O maior presente da humanidade chegou sem embrulho, sem anúncio humano, mas carregando a resposta para a maior necessidade do homem. O tempo avançava como um rio calmo, mas firme. Aquele menino cujo nascimento dividira a história caminhava agora entre os homens sem levantar suspeitas. Muitos o viam apenas como o filho do carpinteiro. Poucos imaginavam que cada passo seu ecoava nos céus. Deus havia escolhido o caminho da paciência. O plano não se apressava. Tudo tinha um tempo determinado. Nas madrugadas silenciosas de Nazaré, enquanto a cidade dormia, Jesus observava o céu. As estrelas que um dia anunciaram seu nascimento agora pareciam observá-lo de volta. O coração humano e o propósito eterno habitavam o mesmo corpo.
Ele conhecia as Escrituras, sabia o que era trabalhar até o cansaço, sentir sede, esperar o dia seguinte. Ele não fingia ser homem, ele era. Cada detalhe do início de sua vida apontava para a forma como alcançaria o mundo. Ele nasceu entre animais para se aproximar dos rejeitados. Foi visitado por pastores para mostrar que o céu fala com os simples. Recebeu sábios estrangeiros para revelar que sua salvação não teria fronteiras. Fugiu ainda bebê para ensinar que Deus também caminha com os que fogem do perigo. Nada foi aleatório. O silêncio dos anos ocultos não foi vazio. Foi preparação. Assim como a semente cresce debaixo da terra antes de romper o solo, o filho crescia longe dos holofotes. O mundo ansiava por um libertador poderoso, mas Deus formava um servo obediente. O povo esperava a espada, mas o céu preparava amor. Esperava um trono, mas o plano incluía cruz. O nascimento de Jesus carrega uma mensagem que o tempo não apaga. Deus não chega impondo. Ele chega convidando. Não força portas, bate suavemente, não grita, chama pelo nome. Naquela noite em Belém, o céu mostrou que a verdadeira grandeza não está no alto, mas na entrega. A manjedoura ensinou o que muitos ainda custam a aprender, que Deus se revela onde há espaço para Ele. Não havia lugar nas estalagens, mas havia lugar no coração de uma jovem obediente, de um homem justo, de pastores atentos, de sábios dispostos a caminhar. O milagre não escolheu conforto, escolheu disponibilidade. E essa história continua se repetindo. Sempre que alguém decide ouvir, confiar e obedecer, a luz de Belém volta a brilhar. Sempre que um coração se abre, Cristo nasce novamente, não em palácios, mas em lugares simples, marcados por fé sincera. O nascimento de Jesus não termina na manjedoura. Ele ecoa em cada vida transformada, em cada lágrima acolhida, em cada esperança restaurada. O céu ainda fala. Deus ainda se aproxima. O Salvador ainda chama. Tudo continua com uma escolha, um bebê. E tudo se completa quando alguém reconhece que aquele menino é mais do que história. É vida, é caminho, é redenção. Mesmo depois de tantos anos, a noite do nascimento ainda sussurra verdades que o mundo insiste em esquecer. Ela fala de um Deus que não se apressa, que não compete por atenção, que não precisa provar poder com força. Enquanto os homens constroem impérios para serem lembrados, Deus escolheu uma manjedoura para jamais ser esquecido. O choro daquele bebê foi o primeiro som de uma revolução silenciosa. Não uma revolução de espadas, mas de corações. Não uma mudança imposta, mas oferecida. Ali, envolto em panos simples, estava a resposta para a solidão humana, para o medo da morte, para a culpa que atravessa gerações. O céu não enviou um discurso, enviou um filho. O nascimento de Jesus também revelou algo profundo sobre o valor do tempo. Deus não ignorou a espera do seu povo. Séculos se passaram desde as promessas feitas aos profetas. Muitos morreram sem ver o cumprimento. Mesmo assim, nenhuma palavra caiu por terra. Quando chegou a plenitude do tempo, tudo se encaixou com perfeição. O decreto do imperador, a linhagem de Davi, a cidade de Belém, a estrela, os sonhos, os anjos. Cada detalhe estava alinhado, mesmo quando parecia caos. Isso ensina que Deus continua trabalhando mesmo quando o homem não percebe. Mesmo quando as portas parecem fechadas, mesmo quando o caminho parece longo demais. Maria não escolheu Belém, José não planejou o Egito, os pastores não esperavam anjos. Ainda assim, tudo cooperava para um propósito maior. O nascimento de Jesus é a prova de que o céu governa até os detalhes invisíveis. E aquele menino que um dia dormiu entre animais, cresceria para dormir em barcos, caminhar por desertos, tocar leprosos, olhar nos olhos de pecadores e chamar cada um pelo nome.
Ele não esqueceria de onde veio. A humildade do nascimento moldou toda a sua missão. Quem nasce em manjedoura não busca aplausos. Quem começa pequeno entende os pequenos. O mundo celebra datas, mas Deus celebra encontros. O valor daquela noite não está apenas no que aconteceu, mas no que continua acontecendo. Cada vez que alguém encontra esperança no meio da dor, Belém se repete. Cada vez que alguém escolhe fé em vez de medo, a estrela volta a brilhar. Cada vez que alguém se ajoelha em humildade, o céu se abre novamente. O nascimento de Jesus confronta o orgulho humano. Ele pergunta, em silêncio, onde temos buscado grandeza. Ele mostra que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Não está em subir, mas em descer. Não está em reter, mas em entregar. A manjedoura continua pregando, mesmo sem palavras. E assim, a história segue viva. Não como um conto distante, mas como uma verdade que atravessa gerações. O menino de Belém continua sendo o salvador do mundo. Ele ainda encontra espaço em corações cansados, em vidas quebradas, em pessoas que já tentaram tudo e ainda assim sentem vazio. Ele não mudou. Continua vindo do mesmo jeito, simples, próximo, real. E, no entanto, mesmo com tudo isso, muitos ainda passam por Belém sem perceber o que aconteceu ali. A cidade permanece pequena, o lugar simples, quase silencioso. E talvez seja exatamente assim, porque Deus continua escolhendo a simplicidade para se revelar. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele se manifesta no silêncio de quem para ouvir. O nascimento de Jesus revela que Deus não tem pressa de impressionar, mas compromisso em salvar. Ele poderia ter vindo adulto, com autoridade visível, com exércitos celestiais ao redor, mas escolheu começar como todos começam, dependente, frágil, vulnerável. Isso não foi fraqueza, foi estratégia divina. Deus decidiu vencer o mundo não pelo medo, mas pelo amor. Naquela noite, a humanidade ganhou mais do que um menino. Ganhou esperança com rosto, misericórdia com voz, perdão em forma humana. Cada respiração daquele bebê carregava o peso de um propósito eterno. Ele nasceu para viver o que ninguém conseguiu viver. Nasceu para carregar o que ninguém poderia carregar. Nasceu para abrir um caminho que ninguém mais podia abrir. O nascimento também revelou quem Deus chama para perto. Não foram os orgulhosos, mas os atentos. Não foram os poderosos, mas os disponíveis. Pastores que vigiavam, Maria que confiava, José que obedecia, sábios que buscaram. O céu continua falando com esse mesmo tipo de gente. Pessoas que talvez não tenham respostas, mas têm disposição para caminhar. A manjedoura continua sendo um espelho. Ela pergunta se ainda há espaço. Não espaço físico, mas interior. Espaço entre o medo e a fé. Espaço entre o orgulho e a entre a pressa e a escuta. Deus não força a entrada, ele espera ser recebido. O menino de Belém cresceu, caminhou, ensinou, amou, sofreu, mas tudo começou ali. O primeiro passo da redenção foi dado naquele chão simples. O primeiro sinal de que Deus não desistiu do homem foi um bebê chorando na noite. O céu respondeu ao pecado não com destruição, mas com encarnação. E talvez essa seja a maior mensagem do nascimento de Jesus. Deus não se afastou. Quando tudo parecia perdido, ele se aproximou. Quando o silêncio parecia abandono, era preparação. Quando a noite parecia longa, a luz já estava presente. Por isso, essa história não pertence apenas ao passado. Ela pertence a todo o coração que ainda espera por redenção, a todo aquele que se sente pequeno demais, esquecido demais, fraco demais. O nascimento de Jesus declara que Deus entra exatamente nesses lugares. A estrela já cumpriu seu papel, os anjos já cantaram, a manjedoura já ficou vazia. Mas a mensagem permanece viva. O Salvador nasceu.
A esperança chegou, e o céu ainda se move quando alguém decide crer. Tudo começou com um nascimento simples, e tudo continua com uma decisão silenciosa: ouvir, acolher e permitir que a luz de Belém ilumine novamente a história, agora dentro de nós. E quando a história parece chegar ao fim, ela apenas muda de lugar. Sai das páginas antigas e entra na vida de quem escuta. Porque o nascimento de Jesus não foi escrito para ser apenas lembrado, mas para ser vivido. Ele não veio para ocupar datas no calendário, mas para ocupar o centro da existência humana. Aquela noite ensinou que Deus não age como esperamos, mas sempre como precisamos. O homem aguardava sinais grandiosos e recebeu um bebê. Esperava juízo imediato e recebeu graça. Esperava distância e recebeu presença. O céu respondeu à escuridão não com trovões, mas com luz suave. Uma luz que não fere os olhos, mas aquece a alma. Belém continua falando aos cansados, aos que já tentaram de tudo e ainda sentem vazio. Aos que carregam culpas antigas, medos silenciosos, feridas que o tempo não fechou. O nascimento de Jesus declara que ninguém está longe demais para ser alcançado. Ninguém é pequeno demais para ser visto. Ninguém está esquecido demais para ser amado. A simplicidade daquele começo desmonta nossas falsas ideias de sucesso e poder. Mostra que o valor não está no que se possui, mas em quem se confia. Mostra que Deus prefere corações quebrantados a estruturas perfeitas, que Ele entra onde há verdade, não aparência, onde há humildade, não orgulho. Cada detalhe daquela noite foi uma pregação silenciosa. O frio da madrugada falou de um mundo carente de calor espiritual. A manjedoura falou de um coração que se esvazia para receber. Os panos simples falaram de um Deus que se despe de glória para vestir humanidade. Nada foi acaso, tudo foi mensagem. E ainda hoje essa mensagem continua ecoando. Em meio ao barulho do mundo, Deus continua chamando de forma suave. Ele não disputa a atenção. Ele convida, não impõe, propõe. O nascimento de Jesus revela que a salvação não começa com esforço humano, mas com rendição. Não começa no alto, começa no chão. O menino de Belém cresceu para carregar dores que não eram suas. Mas antes disso, ele ensinou algo apenas por nascer: que Deus não desistiu da humanidade. Quando tudo indicava fracasso, ele enviou esperança. Quando a noite parecia definitiva, ele acendeu uma luz. Essa é a razão pela qual essa história atravessa séculos sem perder força, porque ela responde às perguntas mais profundas do coração humano. Ela fala de sentido, de perdão, de recomeço. Ela lembra que Deus não observa de longe, Ele entra na história. Ele sente, Ele caminha, Ele salva. E assim, o nascimento de Jesus permanece atual. Não como tradição, ele continua nascendo, mas como verdade viva. Continua sendo anunciado onde há humildade. Continua transformando onde há entrega. Tudo começou com um choro frágil em Belém, mas esse choro se tornou voz. Uma voz que ainda chama, ainda perdoa, ainda restaura. A esperança nasceu. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, essa história nunca terminará. E talvez seja por isso que essa história nunca envelhece, porque ela não depende do tempo, depende do coração que a recebe. O nascimento de Jesus não foi apenas o início de uma vida, mas o início de uma possibilidade. A possibilidade de reconciliação entre Deus e o homem. A possibilidade de recomeçar. A possibilidade de não caminhar mais sozinho. Naquela noite, o céu não apenas visitou a terra, ele se comprometeu com ela. Deus decidiu permanecer. Decidiu sentir o peso dos dias, a lentidão das horas difíceis, a dor das perdas.
O menino que nasceu em Belém cresceria conhecendo rejeição, mas nada disso o afastaria do propósito e sofrimento. O amor que o trouxe ao mundo era maior do que tudo que o aguardava. O nascimento de Jesus também revela que Deus trabalha através de pessoas comuns. Maria não tinha respostas prontas, mas tinha fé. José não tinha discursos, mas tinha obediência. Os pastores não tinham posição, mas tinham atenção. Os sábios não tinham certeza de tudo, mas tinham disposição para buscar. O céu continua escolhendo esse tipo de gente, pessoas imperfeitas, mas disponíveis. O mundo mudou naquela noite, mesmo sem perceber. Enquanto muitos dormiam, a eternidade tocava o tempo. Enquanto portas se fechavam, uma promessa se abria. Enquanto reis descansavam em seus palácios, o verdadeiro rei descansava numa manjedoura. Tudo isso ensina que os maiores movimentos de Deus muitas vezes acontecem longe dos olhos humanos. E essa verdade alcança quem escuta hoje. Porque ainda há noites escuras, ainda há silêncios que doem, ainda há perguntas sem resposta. Mas o nascimento de Jesus lembra que Deus entra exatamente nesses cenários. Ele não espera o amanhecer para agir. Ele nasce na noite. O menino de Belém é a prova de que a esperança não depende das circunstâncias. Depende da presença de Deus. Mesmo em um lugar improvável, mesmo em meio à escassez, mesmo cercado de simplicidade, a salvação se manifestou. Isso muda tudo. Muda a forma de enxergar a dor, o tempo, o futuro. Por isso, essa história continua sendo contada. Não por costume, mas por necessidade. O coração humano continua carente do mesmo que faltava naquela época. Paz verdadeira, perdão real, sentido profundo. E a resposta continua sendo a mesma. Um Salvador que veio perto, que conhece, que entende. O nascimento de Jesus não resolveu todos os problemas do mundo de uma só vez, mas trouxe a solução definitiva. Trouxe luz suficiente para atravessar qualquer escuridão. Trouxe vida suficiente para vencer até a morte. Trouxe amor suficiente para alcançar até o mais distante. E assim, a história segue aberta. Não porque falta algo nela, mas porque ela continua sendo escrita em cada vida que crê. O céu já falou, Deus já veio, a esperança já nasceu. Agora, tudo se resume a uma pergunta silenciosa, ecoando desde Belém até hoje. Há espaço? Há espaço no coração que se cansa de lutar sozinho. Há espaço na alma que já tentou se preencher com tantas coisas e ainda sente vazio. Há espaço na vida que aprendeu a sobreviver, mas ainda não aprendeu a descansar. O nascimento de Jesus continua fazendo essa pergunta, não com pressão, mas com amor. Porque Deus nunca invade, Ele espera ser recebido. A história mostra que o céu se move quando alguém abre espaço. Não foi o ouro que atraiu Deus, nem a força, nem o status. Foi a humildade, um estábulo disponível, um coração obediente, uma fé que disse sim, mesmo sem entender tudo. É assim que o reino começa, verdadeiro, pequeno, silencioso. E esse padrão não mudou. Deus ainda nasce longe do barulho, longe da ostentação, longe da pressa. Ele nasce quando alguém para, quando alguém escuta, quando alguém confia. O mesmo Deus que escolheu Belém continua escolhendo lugares simples para se revelar. O nascimento de Jesus também revela algo sobre o sofrimento humano. Deus não ficou distante da dor, Ele entrou nela. Desde o início, sua vida foi marcada por rejeição, fuga, ameaça. O Salvador significa conheceu que nenhuma dor humana é estranha para ele. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma noite escura é invisível. Por isso, Belém fala tão forte aos feridos. Porque ali nasceu um Deus que entende. Um Deus que não apenas observa o sofrimento, mas o carrega. Um Deus que não promete ausência de dor, mas presença no meio dela. O menino da manjedoura é a prova de que Deus não abandona, mesmo quando tudo parece frágil demais.
O tempo passou, os anos correram, mas o sentido daquela noite permanece intacto. O mundo mudou, as gerações se sucederam, as línguas se multiplicaram. Ainda assim, o nome de Jesus continua sendo pronunciado nos momentos mais importantes da vida humana. No nascimento, na dor, na despedida, na esperança. Isso não é coincidência, é propósito. O nascimento de Jesus não foi apenas um marco histórico, foi um ponto de encontro entre o céu e a terra. Um momento em que Deus disse, sem palavras, eu estou aqui. E essa presença continua sendo suficiente. Suficiente para sustentar, para perdoar, para restaurar. Talvez essa seja a maior beleza dessa história. Ela não exige força, apenas entrega. Não exige perfeição, apenas sinceridade. Não exige que o homem suba até Deus, mas que permita que Deus desça até ele. Foi assim em Belém. Continua sendo assim hoje. E enquanto houver alguém disposto a ouvir essa mensagem, o nascimento de Jesus continuará vivo, continuará iluminando noites, aquecendo corações, mudando destinos. A manjedoura pode estar vazia, mas a esperança permanece cheia. Tudo começou com um bebê, mas tudo continua com fé. E tudo encontra sentido quando se entende que aquele menino não nasceu apenas para ser lembrado, mas para ser seguido, acolhido e amado. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas observada, porque o nascimento de Jesus não pede aplausos, pede resposta. Não exige explicação, exige decisão. A pergunta que ecoa desde aquela noite não é o que aconteceu, mas o que isso muda? E essa pergunta atravessa séculos porque continua atual. Muitos ouviram falar do menino de Belém, mas poucos pararam para contemplar o significado daquele início. Deus escolheu nascer para mostrar que a vida humana tem valor. Cada respiração, cada passo, cada lágrima. Nada é pequeno demais quando Deus decide habitar. Ao se fazer criança, ele santificou o começo. Ao crescer em silêncio, santificou o processo. Ao caminhar entre os homens, santificou o cotidiano. O nascimento de Jesus também revela que Deus não se revela apenas nos grandes momentos, mas no simples, no pão partilhado, na noite fria, na conversa silenciosa, na fé que resiste mesmo sem respostas. A manjedoura ensina que o sagrado pode habitar lugares improváveis. Que a presença de Deus não depende do ambiente, mas da disposição do coração. E isso transforma a forma como se vive. Porque quem entende Belém passa a enxergar sentido até nos dias difíceis. Passa a perceber que o silêncio não é abandono, que a espera não é perda de tempo, que a simplicidade não é fracasso. Tudo pode ser preparação. Tudo pode ser terreno onde Deus escolhe agir. O menino que nasceu naquela noite carregava em si a reconciliação. Ele veio unir o que estava separado, restaurar o que foi quebrado, iluminar o que estava perdido. Seu nascimento foi o primeiro passo de um caminho que levaria à cruz, mas também à ressurreição. A manjedoura já apontava para um amor que não recuaria diante do sofrimento. E mesmo sabendo de tudo isso, ele veio. Veio sabendo que seria rejeitado. Veio sabendo que seria incompreendido. Veio sabendo que carregaria dores que não eram suas. Isso revela a profundidade de um amor que escolhe ficar quando seria mais fácil se afastar. O nascimento de Jesus é, portanto, um convite à confiança. Se Deus foi fiel em cumprir promessas antigas, Ele continua sendo fiel hoje. Se Ele entrou na história quando tudo parecia perdido, Ele ainda entra na vida quando tudo parece sem saída. Belém prova que Deus age no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando o homem não percebe. E assim, a história permanece aberta. Não porque esteja incompleta,
mas porque continua alcançando novas vidas. Cada pessoa que crê se torna parte dessa narrativa. Cada coração transformado se torna mais um sinal de que a luz continua brilhando. O céu já falou, a esperança já nasceu, o Salvador já veio. O silêncio daquela noite foi quebrado para sempre por um amor que ainda chama pelo nome. Enquanto houver alguém disposto a ouvir, a crer e a abrir espaço, o nascimento de Jesus continuará acontecendo, não mais em uma manjedoura de Belém, mas no interior de cada vida que decide acolher a luz. E quando tudo parece já ter sido dito, a história insiste em permanecer, porque o nascimento de Jesus não se esgota nas palavras, nem se limita à memória. Ele se renova toda vez que alguém encontra sentido onde antes havia vazio. Toda vez que a fé vence o medo. Toda vez que a esperança resiste à escuridão. Aquela noite ensinou que Deus não precisa de cenário perfeito para agir. Precisa apenas de abertura. O estábulo não foi escolhido por acaso. Ele representa todos os lugares que o mundo considera inadequados, mas que Deus considera possíveis. Representa vidas feridas, histórias interrompidas, caminhos tortos. É exatamente ali que o céu costuma tocar a terra. O nascimento de Jesus também revela que Deus respeita o ritmo humano. Ele não apressa o crescimento, não força o amadurecimento. O filho não saltou da infância para a glória. Ele cresceu dia após dia. Isso ensina que o processo também é sagrado, que esperar faz parte da fé, que amadurecer leva tempo e que Deus não abandona durante o caminho. Belém continua sendo um sinal para quem se sente esquecido. A cidade pequena foi escolhida para mostrar que Deus vê o que os homens ignoram, que Ele chama pelo nome quem o mundo não chama. Que Ele encontra valor onde ninguém mais procura. O nascimento de Jesus declara que ninguém é invisível para o céu. E essa verdade alcança o presente. Alcança quem se sente pequeno demais, falho demais, distante demais. O menino da manjedoura prova que Deus atravessa qualquer distância. Ele não espera que o homem suba até ele. Ele desce. Ele se aproxima. Ele entra na história. O nascimento também ensina que a fé verdadeira nem sempre começa com certeza. Maria teve perguntas. Se assustaram. José Os sábios caminharam sem ver o fim da estrada. Ainda assim, todos deram um passo, e foi nesse passo que o milagre se revelou. Deus honra quem caminha mesmo sem entender tudo. A luz que brilhou naquela noite não apagou com o tempo. Ela apenas mudou de lugar, passou da estrela para os corações, passou do céu para dentro do homem. E continua iluminando caminhos, mostrando direção, aquecendo almas cansadas. Por isso essa história não pertence apenas aos que creem há muito tempo. Ela pertence especialmente aos que estão recomeçando, aos que perderam a fé e querem encontrá-la novamente, aos que foram feridos pela vida e ainda assim ousam esperar. O nascimento de Jesus é um recomeço oferecido. Nada naquela noite foi grandioso aos olhos humanos, mas tudo foi eterno aos olhos de Deus. E talvez essa seja a lição final. O que é simples aqui pode ser eterno no céu. O que é pequeno agora pode carregar propósitos imensos. Assim, a história segue viva, não como tradição, mas como convite. Não como lembrança distante, mas como presença real. O Salvador nasceu. A esperança permanece. E o céu ainda se inclina quando um coração decide abrir espaço. E nesse convite silencioso existe uma verdade que transforma tudo. Deus não se cansa de se aproximar. O homem se afasta, se distrai, se endurece, mas o céu insiste.
Desde Belém, cada geração que nasce carrega consigo essa possibilidade aberta, essa porta que nunca foi fechada. O nascimento de Jesus revela que Deus entrou no mundo não para condenar, mas para compreender. Ele veio conhecer o peso dos dias comuns, o ritmo lento da espera, a frustração das expectativas humanas. Ao nascer como criança, ele assumiu a fragilidade como linguagem. Mostrou que a força do céu não está na imposição, mas na permanência. Aquela noite também ensinou que Deus fala, mas nem todos escutam. Enquanto anjos anunciavam, muitos dormiam. Enquanto a promessa se cumpria, muitos seguiam suas rotinas. Isso continua acontecendo. O céu continua falando, mas apenas os atentos percebem. Apenas os que vigiam, como os pastores, reconhecem o momento. Apenas os que buscam, como os sábios, caminham até encontrar. O nascimento de Jesus separa dois tipos de coração: os que se fecham por medo e os que se abrem. Ouviu a notícia e se perturbou. Os pastores ouviram e se alegraram. A mesma mensagem produziu reações diferentes. Isso revela que não é a luz que muda, é o coração que a recebe. E mesmo assim, Deus não recuou. Sabendo que seria rejeitado por muitos, ele ainda veio. Sabendo que seria traído, negado e crucificado, ele ainda nasceu. Isso mostra que o amor de Deus não depende da resposta humana. Ele ama porque é amor. Ele vem porque escolheu vir. O nascimento de Jesus é o primeiro capítulo de um plano que culminaria na cruz, mas que começou na entrega. Antes do sacrifício, houve humildade. Antes da dor, houve aproximação. Antes do sangue, houve choro. Deus preparou o mundo não com força, mas com presença. Belém continua sendo um chamado à simplicidade, um lembrete de que Deus não está onde o homem costuma procurar. Ele não se esconde nos palácios do ego, nem nos templos da vaidade. Ele se revela nos lugares onde há necessidade, onde há espaço, e talvez essa seja a razão pela qual essa história continua viva, porque ela fala diretamente ao que há de mais humano. Ela responde ao medo da solidão, ela confronta o vazio do coração, ela oferece sentido onde tudo parece confuso. O nascimento de Jesus é a resposta de Deus à pergunta silenciosa da humanidade: estou sozinho? A resposta veio em forma de criança, uma resposta que cresce, caminha, sofre e vence. Mas que começa pequena para que ninguém tenha medo de se aproximar. Começa simples para que todos possam alcançar. E assim, a história segue sem precisar de novos capítulos escritos em pergaminhos. Ela é escrita em vidas, em escolhas, em rendições silenciosas. Cada coração que se abre se torna um novo Belém. Cada fé que nasce se torna uma nova estrela. O céu já desceu uma vez e continua descendo toda vez que alguém crê. A esperança já nasceu. O Salvador e continua nascendo e continua vindo ao encontro de quem o espera. Tudo começou numa noite comum, tudo continua em corações comuns, e tudo aponta para um Deus extraordinário que escolheu nascer pequeno para nunca mais estar distante. E quando se compreende isso, a história ganha um peso ainda maior, porque o nascimento de Jesus não foi apenas um gesto de amor, foi uma escolha irreversível. Deus decidiu entrar na história humana sabendo que não haveria caminho de volta sem dor. Ainda assim, ele veio, ainda assim, ele nasceu. Isso revela um compromisso que não depende de circunstâncias, mas de caráter. Desde Belém, Deus mostrou que não se relaciona com o homem de forma distante. Ele não envia apenas mensagens, ele envia a si mesmo. Ele não oferece apenas conselhos, ele oferece presença. O nascimento de Jesus é Deus dizendo sem palavras que caminha junto, que permanece, que não abandona no meio da jornada. E essa verdade atravessa todas as fases da vida humana. Ela alcança a infância insegura,
a juventude cheia de perguntas, a maturidade cansada, a velhice que reflete. O menino que nasceu pequeno entende cada etapa, porque ele passou pelo tempo. Ele conhece o ritmo da vida por dentro. Aquela noite também revelou algo profundo sobre o valor da obediência silenciosa. Maria não fez discursos. José não discutiu com Deus. Eles simplesmente obedeceram. Em um mundo que valoriza explicações, Deus honrou a confiança. Em um tempo em que muitos querem entender tudo antes de agir, Belém ensina que a fé verdadeira muitas vezes começa no sim, antes das respostas. O nascimento de Jesus não foi confortável, foi simples, foi apertado, foi improvisado. E isso ensina que nem sempre o plano de Deus virá envolto em facilidade. Às vezes ele chega acompanhado de cansaço, de incerteza, de portas fechadas. Ainda assim, é plano de Deus. Ainda assim, é nascimento de esperança. E talvez seja por isso que essa história alcança tanto quem sofre. Porque ela não promete um mundo perfeito, mas a presença perfeita de Deus dentro de um mundo imperfeito. Não promete ausência de lágrimas, mas sentido nelas. Não promete atalhos, mas companhia no caminho. Belém também ensina que Deus age mesmo quando parece tarde. Não havia mais espaço, não havia mais tempo. A noite já tinha caído, e ainda assim foi ali que tudo começou. Isso fala diretamente aos que acham que perderam o momento, que chegaram tarde demais, que a oportunidade passou. Com Deus, a esperança pode nascer até na última hora. O nascimento de Jesus é o anúncio de que recomeços são possíveis. Não importa o cenário, não importa o passado, não importa o quão improvável pareça. Se Deus escolheu um estábulo, Ele pode escolher qualquer coração disposto. E assim, a história se fecha e se abre ao mesmo tempo. Fecha como relato histórico, abre como experiência pessoal. Fecha como evento único, abre como realidade contínua. Porque aquilo que começou em Belém continua se manifestando em vidas transformadas. O céu já fez sua parte. A promessa foi cumprida. O Salvador nasceu. Agora a história segue sendo escrita não com tinta, mas com escolhas, não com palavras, mas com fé. E enquanto houver alguém disposto a crer, a ouvir e a abrir espaço, o nascimento de Jesus continuará sendo mais do que uma lembrança. Continuará sendo vida, continuação. Esperança que nunca se apaga. E essa esperança não depende de época, cultura ou circunstância. Ela atravessa gerações, porque nasce do próprio coração de Deus. O nascimento de Jesus é a prova definitiva de que o céu não desistiu da terra, mesmo quando a terra parecia não querer mais o céu. Deus entrou na história no momento exato em que a humanidade mais precisava, ainda que não soubesse disso. Aquela noite mostrou que Deus age no invisível antes de agir no visível. Enquanto Maria embalava o menino, impérios continuavam seus planos. Enquanto José protegia a família, reis tramavam poder. Mas nada disso podia impedir o que já havia sido determinado. O nascimento de Jesus ensinou que os planos humanos podem fazer barulho, mas o plano de Deus se cumpre em silêncio. E talvez essa seja uma das maiores lições de Belém. O essencial não precisa ser anunciado em voz alta para ser verdadeiro. O que muda a história muitas vezes começa pequeno, escondido, quase despercebido, como uma semente lançada na terra, como uma luz acesa em meio à noite, como um bebê deitado numa manjedoura. O mundo continua correndo, produzindo ruídos, disputando atenção, mas o convite de Deus permanece o mesmo. Pare, olhe, perceba.
O nascimento de Jesus chama o homem a desacelerar, a ouvir novamente, a lembrar do que realmente importa. Ele não veio acelerar a vida, veio dar sentido a ela. E cada vez que essa história é contada, algo acontece. Não apenas na memória, mas no espírito. Porque ela não fala só de quem Deus é, mas de quem o homem pode se tornar quando encontra Deus. Belém é o ponto onde o medo pode se transformar em fé, onde a culpa pode encontrar perdão, onde a solidão pode ser preenchida por presença. O menino que nasceu naquela noite não ficou naquela noite. Ele cresceu, caminhou, ensinou, sofreu e venceu. Mas nada disso anula o significado do começo. Pelo contrário, tudo reforça. Porque quem entende o nascimento entende a missão. Quem entende a manjedoura, entende a cruz. Quem entende Belém, entende o amor que não recua. O nascimento de Jesus também redefine o valor das coisas. Mostra que o simples pode ser sagrado, que o pequeno pode ser eterno, que o humilde pode carregar glória. Ele veio sem ouro para mostrar que o maior tesouro não se compra. Veio sem palácio para mostrar que o verdadeiro reino começa dentro. Veio sem exércitos para mostrar que o amor vence onde a força falha. E isso continua confrontando o coração humano. Continua perguntando onde temos buscado segurança. Continua revelando que aquilo que o mundo chama de fraqueza pode ser exatamente o lugar onde Deus manifesta sua força. Belém permanece como um marco, não apenas no mapa, mas na alma humana. Um lembrete de que Deus entra onde há espaço, não onde há aparência. Onde há verdade, não onde há máscara. Onde há humildade, não onde há orgulho. Assim a história não se repete, ela se aprofunda. Cada geração não ouve algo novo, mas entende algo mais profundo. O nascimento de Jesus continua revelando camadas de significado à medida que o coração humano amadurece. E enquanto houver alguém disposto a ouvir com sinceridade, a se aproximar com humildade, a crer mesmo sem compreender tudo, a noite de Belém continuará viva. A estrela continuará apontando. O convite começou com um nascimento silencioso. Tudo continua com uma fé simples, e tudo aponta para um Deus que escolheu estar perto para sempre. E nesse estar perto, existe uma promessa que sustenta gerações. Deus não veio apenas visitar, veio permanecer. O nascimento de Jesus foi o início de uma presença contínua, de um relacionamento possível, de uma caminhada compartilhada. Não é apenas sobre o que Deus fez naquela noite, mas sobre o que Ele continua fazendo desde então. Aquela criança, frágil aos olhos humanos, carregava a firmeza do amor eterno. Cada batida de seu coração anunciava que o céu não recuaria. Cada respiração declarava que a esperança tinha entrado no mundo para ficar. O nascimento não foi um ensaio. Foi um compromisso. Deus decidiu se envolver profundamente com a história humana. E isso muda a forma como se enxerga a própria vida. Porque se Deus entrou no mundo pelo caminho da humildade, então nenhum caminho humilde está perdido. Se ele começou em silêncio, então o silêncio também pode ser fértil. Se ele nasceu pequeno, então ninguém é pequeno demais para ser alcançado. Belém redefine o valor das coisas que o mundo despreza. O nascimento de Jesus também confronta a ideia de controle. Maria não controlava as circunstâncias. José não controlava o cenário. Os pastores não controlavam a noite. Os sábios não controlavam a estrada. Ainda assim, todos participaram do maior acontecimento da história. Isso ensina que a fé não exige controle total, apenas confiança suficiente para dar o próximo passo. E talvez seja por isso que essa história fala tão forte aos cansados. Porque ela não exige força, exige entrega. Não exige certeza, exige disponibilidade.
Deus não procurou os mais preparados, mas os mais abertos. Não escolheu os mais influentes, mas os mais sensíveis à sua voz. A noite do nascimento continua ensinando que Deus age mesmo quando tudo parece fora do lugar. Não havia conforto, não havia segurança total. E ainda assim, ali estava o Salvador. Isso fala diretamente aos momentos em que a vida parece improvisada, confusa, incompleta. Deus não espera o cenário ideal, ele entra no cenário real. O nascimento de Jesus também revela que Deus honra o processo. Antes da glória pública, houve anos de anonimato. Antes das multidões, houve silêncio. Antes da cruz, houve manjedoura. Isso ensina que cada fase tem valor. Que o começo simples não diminui o fim glorioso. Que Deus trabalha com tempo, não com pressa. Belém continua sendo um convite à reflexão, um chamado para repensar prioridades, um lembrete de que a vida não se resume ao que se vê. Há algo maior acontecendo, mesmo quando não percebemos. O céu continua se movendo, mesmo quando a terra parece parada. E essa história permanece viva, porque toca exatamente onde o ser humano mais sente falta: sentido. O nascimento de Jesus responde à busca por propósito, por pertencimento, por redenção. Ele mostra que a vida não é acidente, que a dor não é o fim, que a esperança não é ilusão. Tudo isso começou naquela noite silenciosa. Uma noite em que Deus escolheu não gritar, mas se aproximar, não assustar, mas acolher, não exigir, mas oferecer. A manjedoura se tornou o púlpito mais poderoso da história, pregando sem palavras sobre amor, humildade e graça. E enquanto houver alguém disposto a ouvir essa mensagem com o coração aberto, ela continuará ecoando. Continuará atravessando noites difíceis, continuará iluminando caminhos incertos, continuará lembrando que Deus está perto. O nascimento de Jesus não foi apenas o começo de uma história, foi o começo de uma nova forma de viver. Uma vida marcada não pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. E essa presença, iniciada em Belém, continua sendo suficiente até hoje. Ao chegar ao fim dessa história, fica uma certeza silenciosa no coração: o céu ainda fala. O nascimento de Jesus não pertence apenas ao passado. Ele continua vivo em cada pessoa que decide ouvir, crer e abrir espaço. A mesma luz que brilhou em Belém ainda pode iluminar caminhos, restaurar esperanças e trazer paz onde antes havia vazio. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento o seu coração foi tocado, não guarde isso só para si. Demonstre seu apoio deixando o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em histórias que fortalecem a fé, trazem reflexão e renovam a esperança. Escreva nos comentários o que mais tocou você nesse vídeo. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém especial. Às vezes, um simples compartilhamento é o meio que Deus usa para alcançar outro coração. Que a paz, a esperança e a luz que nasceram em Belém alcancem também a sua vida. Até o próximo vídeo.